Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Tech. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. E hoje a gente vai estudar o capítulo 7, que abre uma nova sessão no livro, uma sessão que vai continuar o estudo do livro de Daniel, no capítulo 2, e vai culminar aí no capítulo 9, numa aplicação em cosmovisão e política, né? Os capítulos 4, 5, 6, a gente estudou o capítulo 1 e resultamos e finalizamos essa primeira parte, essa primeira sessão, né, dessa sequência de 3 capítulos, 4, 5, 6, finalizando na aula passada uma aplicação que o Jefferson trouxe para a gente a respeito de cosmovisão e ciência, de como o cristão pode sim exercer o cristianismo, exercer a sua fé mesmo em ambientes onde o cristianismo é muitas vezes hostilizado, como no academicismo, e como um cristão pode usar da ciência para glorificar o nome de Deus. E hoje nós vamos prosseguir esse estudo. A ideia é que a gente faça esse estudo do capítulo 7 em apenas uma aula. Então hoje nós vamos fazer um estudo, de fato, uma exposição bíblica, assim como abrimos a sessão anterior, no capítulo 4, estudando o capítulo 1 de Daniel, nós vamos abrir essa nova sessão do livro, fazendo uma verdadeira exposição bíblica do capítulo 2 de Daniel, e através dessa exposição e desses estudos, identificarmos aplicações práticas para a nossa vida, e vamos poder ver como Deus usou, né, Daniel numa situação extremamente delicada, numa passagem da história extremamente delicada e ao mesmo tempo extremamente reveladora, que mostra como o nosso Deus é soberano e dono, né, e governa toda a história, e que nada foge ao seu controle. Caso você ainda não tenha feito a leitura, eu recomendo que você pause o vídeo por um instante, faça a leitura desse capítulo 2 de Daniel, e aproveite também para fazer uma oração pedindo que Deus nos ilumine nesse estudo, abra os nossos olhos e nos faça entender a revelação bíblica, a revelação da palavra de Deus para nós hoje, ok? Seguindo aqui, então, o capítulo 7 tem como título Um Reino de Outra Natureza. E aí, na nossa agenda, o que a gente vai ver hoje é justamente uma exposição bíblica do capítulo 2 de Daniel, no qual o autor dividiu em 4 tópicos. No primeiro, do verso 1 ao 13, triunfando sobre reinos inóspitos. 14 ao 23, caráter evidenciado de Daniel. Do 24 ao 45, mostra como Daniel faz parte, né, da grande história e do grande plano de Deus para a salvação e redenção da humanidade. E também finalizando aí tratando e discutindo sobre a reação do não crente, a reação de Nabucodonosor diante do que aconteceu nessa passagem, nessa situação. E vamos trabalhar também aí alguns argumentos que combatem o ceticismo. Finalizando aí a nossa aula com algumas conclusões e aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tá? Como eu recomendei, faça a leitura do capítulo 2. Como é um capítulo bastante extenso, eu não vou fazer a leitura junto com vocês. Espero que vocês façam essa leitura aí sozinhos para conseguirem acompanhar comigo esse estudo aí do capítulo 2 de Daniel. Bom, começando aí a primeira parte, né, do verso 1 ao versículo 13, nós vemos o rei Nabucodonosor bastante incomodado. O que é que estava incomodando o rei, conforme a palavra de Deus aí no início aí do capítulo 2? O que incomodava o rei nessa situação era um sonho, né, que ele teve e que estava deixando bastante preocupado. Logo no versículo 1, a gente percebe que o seu espírito se perturbou e passou-lhe
passou-se-lhe o sono. E aí, diante dessa inquietação, o rei Nabucodonosor mandou chamar todos os sábios, magos e todos aqueles do reino que tinham conhecimento, eram especialistas também em algum certo tipo de magia, né, naquela época, e para lançar um verdadeiro desafio, né, e pedindo que eles trouxessem a revelação e trouxessem também a interpretação do sonho, né. E um fato bastante interessante desse primeiro fato que nós podemos observar é que mesmo grandes reinos, mesmo grandes poderosos, podem revelar suas fragilidades em momentos de crise, né? E desculpa se eu te lembrei, né, do momento que a gente está vivendo, não era essa a intenção, mas é uma aplicação que faz muito sentido para os dias de hoje, né? Quando nós veríamos aí grandes nações ou grandes governos, né, da Europa, da América do Norte, até a própria indústria da China que se tornou uma das grandes potências mundiais na indústria, sofrendo danos generalizados e danos assim exorbitantes em todas as áreas, né, do governo, né, na educação, na saúde, na economia. Então, era mais ou menos, não era... a gente pode sim estabelecer algum certo tipo de semelhança com essa inquietação, com essa preocupação, com essa crise que o rei Nabucodonosor estava vivendo nesse momento, sendo rei de muitos outros reis, né, o governante de vários outros governos, talvez a pessoa mais poderosa da humanidade nesse momento, sofrendo uma inquietação que lhe tirava o sono, né, mostrando assim a sua fragilidade. E a gente percebe, né, muito claramente que, pelo testemunho de Daniel e pela maneira com que ele se levantou e se manifestou nesse momento, a integridade na esfera pública é um exemplo extremamente positivo do que significa estar no mundo e não ser do mundo, né? A gente comentou muito a respeito disso nas aulas anteriores. Deus aproveitou, né, da posição estratégica de Daniel e levantou ele ali para trazer uma solução, né, a essa inquietação do rei. No capítulo 7, o Weber vem nos lembrar, né, que todo cristão é necessariamente uma testemunha, e assim, a partir do momento que nós nos entregamos ao Evangelho, somos transformados em uma testemunha desse Evangelho, desse poder que nos transforma. Em tempos de aflição, até mesmo os mais céticos e poderosos, que se julgam autossuficientes, recorrem à religião para obter respostas, né? Foi mais ou menos isso o que aconteceu, e depois a gente vê até mesmo aqueles sábios, né, que Nabucodonosor convocou, né, para lhe explicar o sonho e lhe dar uma interpretação. Até mesmo eles reconhecem, os mais inteligentes, os mais sábios naquela época, reconheceram a sua fragilidade, reconheceram as suas limitações, como a gente vê, inclusive, aí nos versículos 10 e 11, né? E eles trazem vários argumentos, né, para justificar a limitação deles. Eu posso citar aqui pelo menos 4. Se você recorrer à sua Bíblia aí no versículo 10, no versículo 11, você vai poder acompanhar comigo. Primeiro eles dizem aí pro rei, explicam para o rei que não há nenhum mortal capaz de revelar aquilo que uma coisa tão extraordinária, alguém capaz de revelar o sonho que o rei teve. Nenhum rei nunca havia pedido isso antes na história, né, na vida deles. Eles nunca tinham visto um rei pedir alguma coisa tão complicada e tão difícil. Eles vêm justificando diante de Nabucodonosor que o que ele estava exigindo era extremamente difícil, né, e que apenas os deuses conseguiriam revelar aquilo e responder a essa revelação, mas eles não moram com os homens, final do versículo 11. Né? Então, até mesmo os mais sábios, reconheceram aí a sua fragilidade diante dessa solicitação aí do rei, desse mandamento aí do rei, e é
lendo essa passagem, para quem assistiu Game of Thrones, lembra muito do rei Joffrey, né? Muito conhecido pela sua crueldade, né? Pela sua estupidez, qualquer coisa era motivo de mandar cortar a cabeça e de mandar realmente sentenciar pessoas do seu próprio reino à morte. E lendo essa passagem, a gente percebe Nabucodonosor fazendo uma coisa mais ou menos do tipo. A Bíblia não diz, mas é muito provável que alguns dos seus conselheiros ou pessoas mais próximas tenham chegado perto dele para alertá-lo, né, do tamanho dessa estupidez, dessa crueldade de sentenciar à morte, né, magos e sábios, né, que caso eles não soubessem revelar o seu sonho e dar a interpretação. Então esse radicalismo todo expressa também essa insegurança e esse medo, né, que o rei tinha diante dessa preocupação, o medo de perder o seu governo, de ver o seu governo destruído, porque nós que conhecemos a história, conhecemos o sonho que ele teve, lendo, né, a passagem, nós percebemos que o rei, o sonho que ele teve era realmente um tanto assustador, né, ver uma imagem, né, uma estátua, né, sendo derrubada e sendo destroçada por uma pedra, né, que rolava. Então realmente ele deve ter ficado bastante assustado com isso, e isso deve ter provocado nele um medo profundo a ponto de incitá-lo ou de gerar nele esse radicalismo, essa crueldade toda. O testemunho de Daniel na esfera pública não ficou restrito apenas à ética individual, né? Ele não era apenas alguém com a moral, alguém bonzinho, né? Com uma moral, né? Com um padrão de ética extremamente rígido, rigoroso, mas ele também se posicionou para confrontar as limitações do conhecimento do mundo e anunciar o juízo de Deus contra a nação. Então a sua ética, o seu exemplo vai muito além da ética individual, e ele realmente se posicionou, né, diante dessa situação, né, e não teve nenhum temor, né, em anunciar o juízo de Deus contra aquela nação e oferecer a interpretação para o rei, mesmo sabendo que ela poderia não ser bem agradável ou bem entendida para o rei naquele momento. É interessante que reforçar um legado da fé reformada, né, que trata a Bíblia realmente como o que eles chamam de revelação progressiva, né, os reformadores chamaram de revelação progressiva ou orgânica, na qual enxerga a Bíblia como um livro todo, né, como uma história só, na qual cada passagem ou cada trecho tem a sua importância dentro do todo, né, dentro do quadro geral. Se a gente der um passo para trás, a gente enxerga como essa história de Daniel e a revelação que Daniel traz, né, que Deus deu a Daniel através desse sonho, foi cumprida, né, ao longo dos tempos, ao longo dos reinos que sobrevieram, que vieram depois do reino do Império babilônico. Ok? E assim a gente encerra, né, até o versículo 13, né, o versículo 13 já começa a mostrar, Daniel começa agora a entrar em cena, né? E aí a gente vê aí nesse próximo trecho aí, do capítulo 2, aí do versículo 14 ao 23, a gente vê o caráter de Daniel sendo evidenciado, né? Embora, né, o livro, embora Daniel seja um exemplo, o grande protagonista dessa história, claro, é Deus conduzindo as coisas, isso a gente vai reforçar mais para frente, mas é nítido, né, e é muito evidente, é muito claro, alguns traços que a gente pode aprender pelo perfil de Daniel, pela postura que ele agiu nesse momento, né? Como a gente falou em aulas anteriores, caráter não tem idade. Daniel e seus amigos eram bastante novos, né? Chegaram aí no reino babilônico aí por volta aí dos seus 17, 18 anos, e mesmo em tribulação, mesmo em momentos extremamente difíceis, porque Daniel era um desses que certamente morreriam, né? Porque ele estava dentro desse conjunto, né, de sábios, né, do rei, de conselheiros e sábios do rei. Ele também havia sido sentenciado à morte junto com os seus amigos judeus, e ele nos faz perceber aqui 3 características, né? Primeiro, uma ousadia temerosa. O que significa essa ousadia temerosa? É uma ousadia movida pelo temor do Senhor, né? Daniel fez uma coisa que nenhum dos outros sábios ali
fez nesse momento, que é ir direto no rei e pedir tempo, né? A Bíblia relata Daniel conversando com um dos guardas, um dos chefes, né, um dos líderes que explicou para ele o que estava acontecendo, e Daniel foi lá direto no rei pedir tempo, né? É claro que a gente percebe nisso a mão de Deus operando através da vida de Daniel, operando nessa situação, porque o rei nessa situação era extremamente imprevisível, né? Alguma coisa desse tipo, qualquer coisa qualquer reação ali do pessoal poderia provocar algum tipo de reação imediata ali no rei, de reação rápida, sentenciando logo a morte. Daniel foi corajoso, né? Pediu o que ninguém se atreveu a pedir e confiou na providência divina, porque naquele momento ele ainda não tinha a revelação de Deus a respeito do sonho e da interpretação que Deus deu a ele do sonho de Nabucodonosor. A segunda característica, a intercessão mútua, né? A gente vê aí nos versículos 17 e 18, Daniel recorrendo aos seus amigos judeus, orando juntos, clamando a Deus juntos. A gente percebe a comunhão dos santos como elemento fundamental para vivermos nesse mundo inóspito, né, em momentos difíceis. É isso que a gente tem experimentado algumas semanas atrás na igreja, nas reuniões de oração, né? Espero que você tenha participado e continue participando em próximas oportunidades, porque em alguns momentos realmente a gente precisa orar com alguém, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter pessoas com quem a gente possa contar, abrir o coração e orar juntos, né? Se você não tem aproveitado dessa oportunidade, não perca o seu tempo e recorra, né, aos seus irmãos, às suas pessoas de confiança, compartilhe os seus motivos de oração, intercedam juntos, né? E também um espírito de gratidão e louvor a Deus, né? A primeira coisa que Daniel faz é agradecer a Deus assim que teve a revelação, né? Não confiando, não confirmou a revelação com o rei sem antes louvar e agradecer a Deus pela revelação, reconhecendo que esse dom e essa sabedoria, essa revelação vieram de Deus. Seguindo aí a próxima sessão aí da nossa história, talvez a terceira, a sessão mais longa, né, dessas 4 partes em que nós estamos destrinchando, estudando esse capítulo 2 de Daniel, vai falar, né, o desenrolar, né, da história, e durante esses versículos aí do 24 ao 45, Daniel volta, né, ao rei trazendo a revelação que Deus havia dado para ele, né, trazendo também a interpretação, né, do sonho, né, que o rei teve. Lembrando, mais uma vez, Daniel não é o protagonista da história, mas o seu livro fala a respeito de como Deus usou a sua boca para falar a respeito da sua grandeza, né, da grandeza dele, da grandeza de Deus, do poder e da soberania de Deus e da forma com que ele governa e tem poder, né, sobre todos os reinos, né? Então a grande pergunta, né, não é como Deus se encaixa na nossa história, né? Mas a pergunta mais correta é como eu me encaixo na história dele, né? Muitas vezes a gente tem a mania de confrontar a Deus quando os nossos planos não dão certo, né? Quando a nossa história, quando o nosso plano não dá certo, mas a gente perde essa perspectiva e quando assumimos esse ponto de vista pode ser bastante perigoso. A perspectiva mais bíblica e mais correta é perguntar como eu me encaixo na história dele. É Deus quem conduz a história, Deus quem conduz as situações, e é nós quem devemos procurar buscar nele, né, a melhor maneira de nos encaixar nos planos de Deus. Esse momento que estamos vivendo, né, de isolamento é uma grande oportunidade para isso, né? Confiando na soberania de Deus, na história, vale a pena fazer essa pergunta, né? Como nós nos encaixamos em tudo isso? Ou o que nós, mesmo nessa situação, podemos fazer para glorificar a Deus, mesmo
em isolamento, mesmo distante um dos outros, mesmo sem poder nos se unir, mesmo sem poder encontrar com outras pessoas, trabalhar normalmente, né, junto com outras pessoas, enfim. Somos apenas mais uma página do livro divino da história da redenção. É Deus quem é o autor de toda a história e é nele quem temos que buscar o nosso refúgio e a revelação de como podemos nos encaixar na história dele. Daniel não estava exaltando o rei, mas apenas revelando a fragilidade de todo o reino humano, inclusive no reino de Nabucodonosor, né? E tratando aí um pouco mais da interpretação desse sonho, é inevitável que a gente fale a respeito disso, né? Existem algumas interpretações, a interpretação mais adequada, ou a mais confiável, a mais respaldada, né, pelos historiadores estudiosos da Bíblia, de teologia, afirmam que a interpretação mais comum e mais aceita a respeito do que significa, né, essa estátua de ouro, a interpretação desse sonho, é que cada um dos materiais, né, da estátua representam um reino, né? Começando aí pelo reino da Babilônia, depois o reino Medo-Persa, Grécia e depois o Império Romano, né, no qual Jesus nasceu e no qual Jesus completou e consumou aí a sua obra de redenção, de ressurreição na cruz. Todos esses reinos, né, eles compõem uma só imagem, né, uma só estátua. E que isso significa? Né? Naturalmente significa o esforço humano em oposição a Deus, né, em forma humana. Né? Lembra que a estátua tinha uma forma humana. Né? Embora o livro de Daniel comece, né, com o reino de Deus aparentemente sendo destruído, já no capítulo 2 é revelado aos cativos a glória desse reino. A pedra que a gente vê aí no final do sonho, né, significa de fato aí um quinto reino, um reino mais poderoso do que todos os anteriores, um reino eterno, um reino messiânico, né, instaurando aí que é instaurado, né, aí na primeira vinda de Cristo. Né? O reino de Cristo é um reino espiritual e está crescendo e cresce gradativamente a ponto de ter alcance mundial, e tudo isso vem nos reforçar de que nada pode impedir ou evitar o crescimento e a consolidação desse reino. Né? Israel e o povo de Deus vivia ali um momento extremamente difícil nesse momento, e essa revelação também traz muito conforto ao povo, e era um dos grandes propósitos do livro de Daniel, mas traz muito conforto para nós, né? E sabemos que o reino de Deus é soberano e é mais poderoso e há de ser consumado na sua segunda vinda. Né? Prosseguindo, né? Toda autoridade e poder vem de Deus e ele os concede a quem quiser. Romanos, o livro de Romanos, também vem nos lembrar muito a respeito disso, de que toda autoridade, também o capítulo da nossa confissão, que trata sobre o magistrado civil, vai tratar muito a respeito desse tema, desse assunto. Até mesmo o poder de Nabucodonosor para governar sobre as nações havia sido dado e otorgado por Deus, e mesmo assim, mesmo diante disso, Deus continua sendo o grande Senhor e o grande autor de toda a história. Nosso envolvimento com as coisas desse mundo deve ser baseado na soberania divina sobre as nações. Então, muito antes de nos envolvermos, né, com a política, e a gente vai tratar mais desse assunto aí nos próximos capítulos, a nossa confiança, a nossa esperança nunca deve estar abraçada a uma ideologia, a um partido, né, político. Nossa confiança nunca deve ser depositada, né, nessas coisas, talvez até participar, é claro, de um partido para quem tem o chamado, né, para exercer tem essa vocação, né, para a política, mas a nossa confiança, né, nesse mundo, quando olhamos para o mundo, damos esse passo atrás e vemos o quadro todo, né, a nossa confiança, a nossa esperança para a solução desse mundo deve estar em Deus, né, e no seu
poder e no seu reino que há de vir. Será que realmente temos sido ousados, né, para confrontar as mentiras e as fraquezas, né, de outras crenças e religiões? Isso fica aí a pergunta para refletirmos. O que o Heber vem falar no livro é que a nossa tarefa é colocar as pessoas face a face com as suas contradições. Essa é a nossa missão, né, nesse mundo, e essas são algumas das referências que podem nos lembrar e nos trazer um respaldo a respeito disso. A gente aproveita aqui essa sessão para já falar a respeito de alguns argumentos que podem sim combater o ceticismo, ou combater, né, o orgulho e até mesmo várias das ideias que podem, né, recorrer aí na universidade, no trabalho, com as pessoas com as quais a gente convive. Muitos desses argumentos a gente trabalhou o ano passado na Mocidade, quando lemos o livro, né, a Fé na Era do Ceticismo, que inclusive, caso você não tenha, vale a pena adquirir e ler esse livro do Tim Keller, que nós trabalhamos no ano passado. E o primeiro desses argumentos, né, que podem ser usados para combater o ceticismo, para revelar, ou para questionar, colocar as pessoas diante das suas próprias contradições, é o argumento de que todo debate público é, de certa forma, religioso, pois todo ser humano é, em algum grau, de alguma forma religioso, e até mesmo o ceticismo, até mesmo o ateu segue uma religião, né? Mesmo que essa religião não tenha Deus. Se a gente considerar a religião como um conjunto de crenças, né, na qual é preciso exercer a fé para acreditar nela, todo juízo moral requer uma base religiosa. Até mesmo ateus, até mesmo pessoas que não acreditam na existência de Deus, ou não acreditam no seu poder ilimitado, possuem uma religião. Todo ser humano é inerentemente religioso. Então não adianta falar que a religião não pode se misturar do debate público, que a gente consegue desassociar essas coisas, pois todo debate também é, de certa forma, religioso, pois cada participante do debate traz consigo alguma crença, algum conjunto dessas crenças. O relativismo é totalmente absolutista, né? Então falar que tudo depende, né, é extremamente contraditório, né? Tentar relativizar toda e qualquer religião, pois esse projeto está baseado numa própria afirmação absoluta, né? É um argumento que cai no próprio argumento. Isso a gente também trabalhou bastante no ano passado. O naturalismo não sustenta a dignidade humana. Então, acreditar que o ser humano veio no processo natural de uma sequência de processos que foram acontecendo por acaso é extremamente ofensivo à dignidade humana, né? Tendo em vista a complexidade humana. E se a gente acreditar nessa perspectiva naturalista, não faz nenhum sentido falar de dignidade, não faz sentido falar de direitos, não faz sentido falar de valores. E por fim, um outro argumento é que céticos têm o próprio problema do bem, ou melhor, talvez até o próprio problema do mal, né? Ou não conseguem enxergar como um Deus bom pode governar uma história marcada pelo mal, pela doença, pela guerra, pela fome, e sem um padrão. Mas até mesmo para fazer essa afirmação é preciso ter um conceito do que é bom, né? E sem um padrão ético objetivo do que é bom, os homens estão sujeitos a conclusões absurdas, né? Sem um referencial externo não há como falar de objetividade do que é bom. Então não é possível falar que Deus consente ou é o causador do mal se a gente não sabe aquilo que é bom, e apenas Deus é bom e perfeito. E esse argumento a gente trabalhou também no ano passado. Se você quiser aprofundar mais a respeito desse tema, convido você a aprofundar no livro do Tim Keller. Nos primeiros capítulos a gente trouxe, né, bastante dessa discussão a respeito de como um Deus bom, né, pode continuar sendo bom mesmo diante, né, de momentos de sofrimento e de momentos de dor. Chegando aí no final do capítulo 2,
que trata aí um pequeno trecho aí, são apenas alguns versículos aí do 46 ao 49, que fecha o capítulo 2, é um trecho que trata justamente da reação do rei Nabucodonosor, né? E a gente vê aí no versículo 46, a gente vê a narrativa do rei, né, se inclinando, prostrando com o rosto em terra, diante de Daniel, lhe ordenando que fizesse uma oferta de manjares e suaves perfumes. Depois no versículo 47, a gente percebe que o rei, ele até reconhece, até faz um elogio, né, para Deus, para o Deus de Daniel, mas no final das contas, quem ele realmente dá presentes é o próprio Daniel. Quem ele atribui o crédito é o próprio Daniel. Então é um traço extremamente evidente aí da reação do não crente. Muitas vezes acredito que muitos já viveram essa situação, né, de fazer alguma coisa boa por alguém que não tenha essa mesma cosmovisão, né, essa visão de mundo, na qual tudo aquilo que fazemos pela transformação que Deus fez na nossa vida, ou pela ação de Deus através de nós, e muitos, quando nos vêm fazendo alguma coisa boa, dizem, poxa, mas tem uma luz que ilumina, né, a sua vida, você é um anjo, né, que apareceu do céu, ou alguma coisa do tipo. A tendência, né, do não crente ou do não cristão é glorificar aquele que fez, e não aquele por quem está atrás, e não ao Deus, né, porque está atrás das nossas vidas, ou que age através das nossas vidas. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Nabucodonosor, né? Ainda que Deus tenha sido elogiado, quem recebeu os prêmios e a todas as gratificações pela revelação foi o próprio Daniel. Deus pode levantar os seus servos em posição de destaque a fim de que o seu nome seja ainda mais engrandecido. Lembra do exemplo de José, né, no Egito, que também passou por momentos bastante difíceis, né? Primeiro sendo vendido como escravo e depois, né, Deus levanta José, coloca ele numa posição de destaque, usa da posição dele para revelar, né, e para trazer benefícios para toda aquela nação, né, do Egito. E aqui uma aplicação muito direta, né, que a gente pode fazer, né? Nós, assim como nós vimos anteriormente que o trabalho, né, que a gente costuma chamar de secular, é extremamente nobre, tem o seu espaço na missão, né, e na vontade de Deus. Muitas vezes somos vocacionados para exercer a nossa profissão. Mais aqui um motivo, mais aqui um ponto que nos motiva a buscarmos a excelência naquilo que fazemos e buscarmos sermos referência na nossa profissão e usarmos, inclusive, dessa posição, né, para glorificar ainda mais o nome de Deus, né? É interessante que essa nossa busca, né, pela excelência, ou essa nossa busca por objetivos profissionais, não deve ser com uma motivação glorificar nós mesmos, né, aproveitar dos benefícios que isso nos traz, mas aproveitarmos disso para glorificar ainda mais o nome de Deus. É para isso que Deus nos levanta também no ambiente secular, né, na nossa profissão, para sermos usados por meio dele na nossa profissão, né, como influentes na nossa profissão. E a permanência de Daniel numa posição tão importante e influente no reino demonstra sua qualidade como servo, né, a sua constância. E a gente, como vimos anteriormente, Daniel e seus amigos continuaram aí como oficiais aí na liderança do governo e do reino babilônico durante ainda mais 2 reinados e outros 2 reis, né, e foram aprovados pela sua excelência e perseverança. Embora não tenham ocorrido conversões, né, o mais importante acontece, o testemunho, né, não foi em vão, pois o testemunho de Daniel foi usado aqui para testificar e manifestar a glória de Deus, né, e a gente vê até mesmo o rei Nabucodonosor reconhecendo e elogiando a Deus, né, o Deus de Daniel. A gente não vê nesse capítulo nenhum
nenhuma pessoa se convertendo ou ninguém se rendendo ao Deus de Israel, mas o mais importante aconteceu, que foi o testemunho, lembrando do que vimos no início da aula, né, de que a partir do momento em que nos entregamos ao Evangelho, somos testemunhas, começamos a ser testemunhas desse reino, e essa é a nossa principal missão. Né? Não seremos desamparados em nossa missão de testemunhar, assim como Jesus deixou bem claro e nos lembrou um pouco antes aí de ser assunto aos céus. Aí no final do capítulo do livro de Lucas nós podemos ver essa referência. Então, finalizando a nossa aula, eu trouxe aqui os melhores momentos, né, os highlights aí da nossa reflexão, algumas conclusões e aplicações, reforçando os principais momentos. No primeiro, que a nossa integridade na esfera pública é um exemplo positivo do que significa estar no mundo e não ser no mundo. Portanto, continue sendo íntegro, né, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos, buscando ser excelente naquilo que faz e, é claro, buscando, né, ser referência, não com a motivação de apenas aproveitar esses benefícios, mas usar também da sua posição como profissional para exercer e testemunhar de Deus na universidade, no trabalho, na escola, por onde quer que você esteja. A nossa missão deve ser pautada por um caráter que pratica ousadia temerosa, né, que é aquela ousadia baseada, né, no temor a Deus, pela intercessão mútua e por um espírito de gratidão, assim como vimos no exemplo de Daniel. O nosso envolvimento com as coisas deste mundo deve ser baseado na soberania divina sobre as nações, né? Então, não a nossa confiança, né, a nossa esperança, né, de solução para as dores desse mundo não podem estar em nem uma outra coisa a não ser na soberania e na confiança de que Deus permanece, né, soberano e governa sobre todas essas coisas. E, por fim, Deus pode levantar servos em posição de destaque a fim de que o seu nome seja ainda mais engrandecido. Portanto, aproveite as oportunidades que Deus te dá, principalmente na promoção, né, de um cargo, na liderança ou na referência na sua profissão, no seu trabalho, testemunhando de Jesus para glorificar o nome dele. Né? Esses aqui são apenas o primeiro tempo, né, a gente já foi essa aula, né, esses foram apenas os melhores momentos do intervalo, e agora o segundo tempo é colocar em prática, né, orar para que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, nos dê condições de aplicá-la no nosso dia a dia e nos traga lembrança, né, nos traga essas verdades na nossa memória, esse estudo, esse exemplo de Daniel, nos fazendo lembrar dele para que possamos aproveitar as oportunidades que tivermos para testemunharmos do Senhor, para orarmos uns com os outros e para realmente cumprirmos a nossa missão, lembrando que Deus não nos deixa sozinhos e não nos desampara. Né? Pense sobre isso. Vamos finalizar com uma oração, e justamente essa oração que eu quero fazer junto com você. Senhor, te louvamos, te agradecemos muito pela oportunidade de debruçarmos mais uma vez sobre mais uma passagem do livro de Daniel, e a nossa oração é que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, nos faça aprender com o exemplo de Daniel, nos traga isso à memória, nos fazendo lembrar de tudo isso e nos fortalecendo, nos deixando atentos, né, para sermos instrumentos do Senhor para onde quer que o Senhor nos levar. Nos ensina e nos ajuda a buscarmos a motivação correta quando buscamos uma promoção, quando buscamos sermos referência na nossa profissão, nos nossos estudos e no nosso trabalho. A nossa motivação, Senhor, seja sempre glorificar o Teu nome, cumprir a nossa missão nesse mundo e trabalhar para a expansão do Teu reino nessa terra. Né? Que não nos preocupemos tanto, né, com os resultados disso, com conversões,